Bom, vamos falar um pouquinho, pode? Falar da palavra aqui? Deve. Todo mundo aceita falar de Jesus? Quem Amém. crê que Jesus é Salvador? Todo mundo aqui? Todo mundo crê que Jesus salva? Jesus cura? Amém. Jesus protege? Amém. Né? E Ele é o Salvador das nossas almas, né? Na verdade, quando eu faço essa pergunta, porque quando eu chego em algum lugar que eu não conheço a todos, né, a gente às vezes pede permissão para falar de Jesus, né? A gente tem que saber se todos permitem falar. E quando alguém não permite, a gente vai saber por quê, né? Aí a gente evangeliza. Mas todos creem que Ele é galardoador, né, daqueles que o buscam. Então vamos falar um pouquinho aí com os presentes, em especial a irmã Selma. E eu tenho uma escritura aqui, está em Lamentações. Parece que é uma escritura controversa, né, para um dia de aniversário. Mas Lamentações é um texto pouco lido, né? São poucos capítulos, quem escreveu ativo para a Babilônia, né? Isso está aí nas escrituras, no Antigo Testamento, quando a tribo de Judá, ou a chamada tribo do sul, né, foi levada para a Babilônia, presa, cativa. Então Jeremias escreveu esses versos, né, que foram divididos aí em 5 capítulos, né, com seus parentes, lamentando aquilo que estava acontecendo com seus patrícios, né, com aqueles que estavam sofrendo ali aquele cativeiro de 70 anos na Babilônia. Então, um dos versos, né, deste poema, deste grande poema que Jeremias deixou escrito aqui na Bíblia, está no capítulo 3. Se você tem a Bíblia e quer ler comigo, eu quero ler 5 versículos, 5 versos, né? Capítulo 3, Lamentações, do verso 22 ao 26. Quero, antes de ler, agradecer a presença de todos os familiares, agradecer a presença do casal Bernadette e Mário, lá de Goiânia, e também Jonatas, né, com a esposa, a irmã Osane, os filhos, e é daqui de Goianeira, né? Tá vendo que a gente já tem condição de ter uma comunidade aqui, Jonatas? Temos condição de ter uma comunidade aqui em Goianeira, reunindo. Tem o Daniel que toca, né? O Ronaldo Diácono, né? Que ele diz que é linha dura, né? Tá? Alice, Ana Clara. Quero. Tá de castigo. Ela tá de castigo. Olga. É Olga? A Olga é lá de Brasília, né? A gente apresentou a Olga? Não, fica de pé aí. Quantos anos, Olga? 84. Meu Deus, que maravilha! É irmã do céu. Parabéns! Irmã do meu céu. Irmã. Deus abençoe, irmã Olga. É um prazer tê-la aqui conosco hoje, né? Eu, às vezes, brinco, me divirto, afinal de contas, nós estamos aqui no aniversário, né? Imagina se eu chegar naquela liturgia, né, Ronaldo? Você está aqui, né? Eu brinco, então, mas com a palavra de Deus não se brinca, né? A gente brinca, a gente se diverte, mas com a palavra de Deus não se brinca, realmente. E nós estamos aqui com 5, 6 versículos para ler e discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, o 21 a seguir diz assim: todavia, lembre bem, é lamentação. É um poema de desespero, é um poema de angústia, é um poema de tristeza, né? É um poema de arrependimento. E é isso que quer dizer Lamentações, pelo que Judá havia feito, e, portanto, o castigo ia passar 70 anos lá na Babilônia. Gente, agora pensa bem isso, irmã Selma. Que Daniel entendeu era que eles iriam para a Babilônia e passariam 70 anos lá. Imagina isso, se a senhora tivesse ido para a Babilônia com 1 ano de idade, tinha 6 anos que a senhora tinha retornado da Babilônia. Pense bem o que foi esse cativeiro. Não foi. Quando a gente fala 70 anos, foi bem rapidinho, não foi rapidinho assim. Teve crianças que nasceram lá na Babilônia e quando voltaram para Judá, quando voltaram para reconstruir os muros, quando voltaram para reconstruir o templo, todos os costumes da Babilônia eles trouxeram. Uma das dificuldades dos judeus em manter a tradição mesmo judaica da lei foi essa volta da Babilônia para a reconstrução do templo, reconstrução ali
da nação, né? Enfim, ali de Jerusalém. Por quê? Porque muitos haviam nascido lá e eles não sabiam muito o que era a tradição judaica, o que era a Páscoa, o que era todos aqueles rituais, todas aquelas festas, né? Afinal de contas, imagina, a Alice nasce, né? É uma suposição, tá, Alice? Lá na Babilônia, toda a cultura da Babilônia ela assimila e de repente a Priscila, né, falou, agora a gente acabou, vamos voltar. Porque eu não sei se vocês conhecem, tem um louvor que fala assim, olha, que nós não cantaremos mais, vamos pendurar as harpas no salgueiro. Quem conhece esse louvor? Conhece, Raquel? Isso, canta aí um pouquinho. E chorava Israel. Começa do início. Junto ao rio da Babilônia se assentava. Solta a voz. E chorava Israel. Foi a sua pátria que deixava. Deixou a pátria. Uma terra que manava leite e mel. Desobedeceram a Deus. Cantem hinos de Sião, dizia os caldeus. Dá uma pausa. Cantem hinos de Sião, diziam os caldeus da Babilônia. O que eu estava falando? Canta, Selma. Canta, Raquel. Né? Ou seja, os louvores de Jerusalém, da Judéia, estavam sendo pedidos, os caldeus pedindo para que eles cantassem. O que eles disseram? Continua. Cantem hinos de Sião, diziam os caldeus. Nos alegram com a sua melodia. Não, hinos de Sião. Não, ó, hinos de Sião aqui em terra estranha. Não cantamos Israel assim. Tá, beleza. Tá muito bom. Depois é até bom cantar esse louvor se você conseguir, Raquel. Porque, olha só. Observe, aqui nós estamos falando de um profeta, Jeremias, lamentando o quê? Exatamente isso, a desobediência de Judá sendo levado cativo para a Babilônia e lá eles simplesmente abandonaram a tradição judaica. Lá não tinha como, lá não tinha templo, gente. Onde iam sacrificar? Onde iam levar os seus animais? Qual sacerdote que ia fazer aquilo? Quais eram os levitas que estariam ali à frente comandando a liturgia, o ritual dos judeus? Não tinha. Então, ali, eles simplesmente passaram 70 anos assimilando tradições babilônicas, pagãs, e depois voltaram para Jerusalém, carregado de tradição, carregado de controvérsias, né? E tiveram que se refazer, se reestruturar, ou seja, ali passado alguns 150 anos, foi quando o livro do profeta Malaquias foi escrito, Deus praticamente não fala mais, não tem profeta, passa-se 400 anos até a vinda de Jesus. Estou só sintonizando onde nós estamos aqui na leitura. Depois de 150 anos, mais ou menos, que eles voltam, Malaquias recebe a profecia ali da vinda de João Batista, preparando o caminho para o Messias. Passa-se um intervalo de tempo de 400 anos, gente. Quem viveu nesses 400 anos não teve profeta, não teve nada. Esperando o Messias. E de repente o Messias aparece, o que os judeus fizeram? Não aceitam. Desse jeito, não. Não queremos. Nós recebemos a promessa que ele viria e ele estabeleceria o reino aqui na terra. Não é isso? Mas como é que um carpinteiro vem e estabelece um reino? Nem de família tradicional ele é. A família que antecede ele nem favorece ele para que ele estabeleça um reino aqui. Só que, irmã Olga, eles não sabiam que quando Jesus entra em cena, ele não vem para estabelecer um reino físico, ele não vem para estabelecer um reino geográfico, ele não vem para estabelecer um reino político, Jonatas, né? Eu sei que você gosta disso. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. Por isso que ele diz assim, olha, o reino de Deus está entre vós. Nós não temos, Raquel, que esperar um reino lá no futuro, porque o reino é agora. Quem não fizer parte do reino agora, perde o reino eterno. É verdade. É isso que nós temos que pensar. Gente, hoje nós estávamos falando no programa Mais Que Vencedores, na TV Capital, canal 32,
e também está na internet. Nós estávamos falando assim, existe vida após a morte? Não sei se a senhora assistiu, mas é um especial Selma, aquele lá, explicando para a senhora que sim, existe vida após a morte. E é eterna. Todos acreditam que existe vida após a morte? Amém. Existem muitas maneiras de olhar para isso. Alguns olham entendendo que vai haver várias reencarnações até que aquele ser alcance uma virtude ali, uma evolução espiritual ao ponto de não precisar mais. Esse é um ponto de vista. Existem pontos de vista de pessoas materialistas e, portanto, não acreditam na palavra, que entendem que a partir do momento que esse corpo vai para a sepultura, acabou tudo. Desaparece consciência, desaparece existência e nada mais. Simplesmente é uma matéria que depois que ela é consumida, acabou. É uma forma de pensar de alguns. Existe uma forma de pensar que a consciência, que acredita que quando alguém parte, vai para o purgatório. Sofrer, sofrer, sofrer. Por quê? Para o purgatório. Ele não é tão bom para ir diretamente para o céu, para as regiões celestiais, e ele não é tão mal também para ir diretamente para o inferno. Então, ele simplesmente é colocado num lugar de sofrimento que possa sofrer, purgar, 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 até que ele consiga, então, alcançar as regiões celestiais. Então, essas são algumas das visões, algumas das que as pessoas olham. Só que, biblicamente, todas essas visões são refutadas. Biblicamente. Biblicamente, nós temos que entender que é o que Paulo diz, é o que Jesus diz, é o que Pedro diz. E o que Paulo diz é assim, ó. Ele estava conversando ali com os filipenses, em Filipos. Ele estava conversando com os... Igual uma reunião dessa aqui. Ele falou assim, sabe uma coisa? Eu prefiro partir. Quem conhece essa escritura? Eu prefiro partir e... Está com Cristo. Estar com Cristo.